Feito toda a parte de desenho e organização aqui no módulo de CAD, eu vou para o módulo de relatório para finalizar o relatório, terminar o preenchimento. Então, eu tenho aqui alguns dados das confrontações, contudo, tem dados que ainda me faltam e que elas estão na biblioteca. Então, eu vou lá, estão no memorial descritivo, perdão. Então, eu vou na biblioteca, vou selecionar o memorial descritivo que a gente leu, né? Lá no início, vou marcar a opção relatório e vou enviar esses dados para o relatório. Então, vejamos que alguns outros dados já se completaram aqui. Então, a identificação do cartório, nesse caso é o primeiro CRI de Sorriso, o número da OS eu não tenho, vou pôr a OS 100.000, nome do analista e a data da análise. A data da análise, pode marcar hoje, amanhã, ontem, do jeito que você quiser. A identificação do imóvel, eu tenho o lote 18B do loteamento Boa Esperança, matrícula 49.629, então esses dados ele tirou do memorial descritivo. Na comparação de áreas, eu tenho um dado que ele não tem aqui, que é a área da matrícula, né? Ele tem a área do georreferenciamento. Neste caso, a matrícula tem 60,84 hectares. Então, 60,84 hectares. Preenchido, ele já vai me dar o resumo das áreas, né? O total da parcela, a diferença absoluta e a diferença percentual, o número da certificação. Aí na etapa 3, nas confrontações, ele me dá um resumo dos vértices. Então, quantos vértices tem no imóvel? Então, marcos são 12, vértices tipo P, que seriam vértices pontos, são nenhum, e 8 vértices virtuais. Aqui nas faces eu tenho, então, a face norte do georreferenciamento e da matrícula. Esses dados vieram lá no módulo de CAD, mas ainda precisa de um pequeno ajuste, que é o tipo de confrontação, se a linha seca ou se é um acidente natural, porque isso o módulo de CAD não consegue identificar. Então, eu vou dizer aqui que é uma linha seca, aqui também é uma linha seca. No confrontante sul, que é o lote 20, é uma linha seca. No confrontante referenciado também é uma linha seca. No confrontante a leste, é o Rio Ferro. Ah, perdão, aqui é a rodovia, né? Era Terras Devolutas, agora é rodovia. Um pequeno erro é bom para fazer a gente fixar aqui comando. Então, é um acidente artificial, certo? A rodovia MT 493, linha seca na face sul. A leste, eu tenho um acidente natural, que é o Rio Ferro. Tenho ele nos dois, tanto na matrícula quanto no georreferenciamento. E eu tenho uma linha seca na face oeste, tanto do georreferenciamento quanto da matrícula. Então, feito isso, já está resolvido. Eu posso ir salvando rotineiramente, ele vai exportando sempre um relatório, um arquivo chamado ponto central técnica. Nesse caso, vou dar o nome aqui em cima no projeto, eu posso dar o nome lote 18, por exemplo, e quando eu salvar, ele vai fazer mandar um arquivo lá na pasta de downloads para mim, com o nome que eu dei aqui para o projeto. Aqui eu tenho algumas características gerais. Ele identificou que eu tenho um rio, então ele já colocou para mim aqui e preencheu essa pergunta. Existe matrícula com algum rio? Existe divisa com algum rio? Sim. Tá? O Rio Ferro, a margem esquerda, sentido jusante. Eu posso deixar, por exemplo, só o Rio Ferro. Esse rio é visível em mais satélite? Nesse caso, não. Se eu tiver alguma observação a fazer referente ao rio, se eu vir que, por uma imagem de satélite ou por alguma outra base cartográfica, que o rio está mal representado, aliás, com poucos vértices, né? Ou que as linhas estão sobrepondo o imóvel à margem oposta, enfim. As observações cabem aqui.
Da mesma maneira, ele identificou a rodovia MT-493. Ele pergunta se secciona ou confronta, nesse caso, confronta. Ele identificou que a rodovia é estadual, por ser um MT. E aqui a pergunta, ele está respeitando a faixa de domínio? Nesse caso, sim, eu sei porque foi eu quem fiz o levantamento. Então, eu fiz o levantamento do eixo da estrada e dei um offset de 20 metros exatos para respeitar a faixa de domínio. A próxima pergunta é se ele possui algum confrontante georreferenciado. Neste caso, não. Nenhum imóvel do entorno tem georreferenciamento. Se houvesse, eu diria sim, e listaria o número das matrículas. No caso aqui, não. Se eu não tenho nenhum georreferenciado, eu não tenho também nenhum georreferenciamento averbado. Então, eu vou responder a próxima pergunta aqui como não. Existe área encravada, integrante do domínio imóvel? Isso é raro de se ver, mas acontece, viu? De uma pessoa comprar um imóvel onde a matrícula é o remanescente em todas as faces. Quer dizer, então, que essa pequena matrícula está dentro de uma outra maior. Nesse caso, não há área engravada. Nos limites comuns com imóveis referenciados à compatibilidade posicional, ou seja, os vizinhos, se houverem, que estão certificados ao lado, estão utilizando os vértices em comuns, então as divisas são comuns, não há sobreposições, não vão haver, porque o sistema de georreferenciamento não deixaria certificar, mas podem haver vazios entre uma matrícula e outra. Às vezes, geralmente são vazios pequenos, larguras de centímetros ou poucos metros. Então, isso tem que ser verificado. Nesse caso, como não há nenhum imóvel certificado, eu não tenho como verificar isso. Então, eu vou dizer que não se aplica. Se aplica porque eu não tenho nenhum imóvel certificado ao lado. Foi identificado o deslocamento global do polígono, ou seja, essa matrícula, olhando a base cartográfica, olhando a base de títulos do Estado, ou uma outra material cartográfico de apoio, ele está fora do seu título de origem? Nesse caso, não, ele não está fora do seu título de origem, né? Então, não foi identificado o deslocamento. Existe alguma servidão de passagem de imóvel? Não há nem servidão de estradas, nem servidão de linhas de transmissão, nesse caso, em nenhum tipo. E há alguma observação a ser feita? Aqui é um campo para observações gerais. Então, eu posso escrever tudo que eu quiser aqui, tá? Então, eu vou colocar uma observação aqui. Sim, vou colocar que o confrontante terras devolutas hoje é a MT-493 devido à implantação da rodovia. Isso é só um exemplo, né? Então, foi implantada a rodovia onde era a divisa, né? Foi implantada uma estrada municipal e acabou virando rodovia. Então, eu posso marcar essa opção, esse dado, como um dado informativo, nesse caso é só uma informação. Algum dado que requer um detalhamento. Esse detalhamento eu posso ter que buscar alguma informação como um terceiro ou algum dado do acervo do cartório, olhar o processo de retificação de algum vizinho. Uma dúvida técnica, que é o caso de algum dado, por exemplo, que há uma divergência de dados em que o técnico não explicou em relatório técnico, não explicou em lugar nenhum, então é uma dúvida que está latente. Existe uma diferença que eu não sei, o porquê ela existe, o técnico também não explicou. E por último, um nível 4, um erro grave impeditivo. Então, digamos que um vértice de imóvel está atravessando a faixa de domínio, ou invadindo a faixa de domínio e indo lá para o outro lado da estrada, ou está excedendo o limite do rio, você consegue ver na imagem que o rio foi levantado e ele está invadindo um imóvel vizinho, ou faltam confrontantes, há alguma coisa que
leve o técnico a ter que cancelar a certificação e fazer ela novamente. Então, é um erro tão grave que, se não cancelar a certificação e fizer novamente, não tem como averbar o GEL. Então, esse é um erro grave impeditivo. Então, nesse caso, como o dado que eu coloquei é só informativo, vou deixar como verde. O laudo técnico foi apresentado? Nesse caso, sim. O laudo técnico apresenta as análises quantitativa e qualitativa? Sim, fui eu quem fiz o laudo, eu vi como ele é, então eu sei que eu coloquei lá esses dados. Existe algum erro que precisa ser corrigido? Eu acho que não, porque esse referenciamento foi averbado e não veio nota devolutiva pedindo correções no laudo. E o laudo é satisfatório? Imagino que sim, né? Se o referenciamento foi averbado, não pediram alterações e nenhuma explicação adicional, pressupõe que o laudo foi satisfatório. Nesse caso, a conclusão técnica preliminar é viável? Sim, é tecnicamente viável. É viável com condicionantes quando coisas precisam ser explicadas, ou situações, ou alguma coisa técnica que ainda precisa ser resolvida. Então, ela é viável com condicionantes, então ele é viável condicionado a que essa questão seja resolvida, ou tecnicamente inviável nos termos apresentados, que é na situação que eu comentei referente a ter erros muito graves que demandam de cancelamento e fazer uma nova retificação. Então, nesse caso, a retificação é tecnicamente viável. Observações para a nota devolutiva. Eu posso marcar aqui as caixas só como exemplo, né? Digamos que essa observação fosse uma observação impeditiva. Eu posso marcar essa opção que nota e ele vai preencher automaticamente esse campo. Ó, notas automáticas. O tópico observações da análise é objeto de nota devolutiva. Isso foi só para demarcar, marquei apenas para demonstrar para vocês. Posso desmarcar essa caixa. Já apagou o texto, né? Então, feito isso, o relatório está preenchido. Então, preenchido todos os aspectos de análises, identificação do imóvel, do cartório do imóvel. Aqui eu tenho os dados das contratações. E eu tenho as perguntas relevantes sobre características do imóvel físicas, se há compatibilidade, se há o rio é visível em imagem, se há faixa de administração desrespeitada, enfim, dados sobre o laudo técnico quando apresentado, uma conclusão breve, né? Essa conclusão é técnica, não é a conclusão geral do georreferenciamento que demanda não, que depende de análises de qualificação de documentos. Então, tecnicamente, a retificação é tecnicamente viável. Logicamente, depende aí de outros documentos. Por fim, salvar novamente aqui, eu vou exportar esse relatório em PDF.